E nessa noite nós queremos mergulhar na presença desse Deus. Esse Deus que é maravilhoso. Esse Deus que é grandioso. Eu não sei assim como você está se sentindo nesse dia. Eu não sei ao certo como foi o seu dia. Mas eu confesso que eu tive um dia bem difícil. Mas em todo tempo eu estava pensando e glorificando ao Senhor. Porque viver dias difíceis são para todos. Mas nós temos que aprender a nos dias difíceis, nos dias de crises, fazermos a escolha certa. E sabe qual é a maior escolha e a melhor escolha nesses dias tão difíceis, tão incertos, que nós estamos tão vulneráveis? A melhor escolha a fazer é depender do Senhor, é glorificá-lo, é exaltá-lo, é ser grato a Ele. Nosso Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo e Ele é soberano. E Ele não perdeu o controle de nada. E eu quero te convidar a mergulhar nesse Deus que é justo, que é soberano, que é bondoso, que é misericordioso, que é compassivo, que é benigno, que é sábio, que é fiel. Então eu quero te convidar a fechar seus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos entregar mais uma vez esse tempo ao Senhor. Você que está aí na sua casa, feche seus olhos. Se você está sentindo angústia, coloca a mão no seu coração. Se você está sentindo medo ou qualquer tipo de sentimento, coloque a mão aí no seu coração. Senhor, nós estamos aqui reunidos porque nós entendemos, ó Deus, que é tempo de buscar o Senhor. Não é tempo de nos fecharmos, não é tempo de nós ficarmos andando para um lado e para o outro, perdidos, ansiosos. A tua palavra diz que nós não devemos andar ansiosos em coisa alguma, mas em tudo devemos fazer conhecidos diante de Deus as nossas aflições, e fazendo isso com súplicas e ações de graça. E é desta maneira que nós queremos fazer nessa noite. Nós queremos mergulhar na presença. Nós queremos mergulhar na presença do único que é poderoso para cuidar de nós, para suprir as nossas necessidades, para prover tudo que precisamos. Mas mais do que tudo isso, Ele é o único que traz a esperança verdadeira, a paz que excede a todo entendimento, porque Ele é o nosso príncipe da paz, Cristo em nós, esperança da glória. Senhor, que nesse tempo de palavras serão minutos apenas, mas que o Seu Espírito dê conta de fazer aquilo que eu como homem, que nós como seres mortais, falhos, falíveis, não conseguimos fazer. Então, Deus, que venha sobre nós agora uma unção que quebra todo jugo, que venha sobre nós agora um entendimento da Tua palavra, que a Tua palavra se descortine sobre nós, a palavra Logos que foi escrita se torne rema nessa noite, e que o Senhor fale aos nossos corações, trazendo mudança, nos confrontando. A palavra diz que ela vem como flecha mesmo, ela vai ali, ela corta, ela divide, ela sonda, ela prescruta, ela muda. Faça isso conosco, Senhor. Nós entregamos esse tempo e eu peço a você, Espírito Santo, meu amado e doce Espírito, aquele que testifica de Jesus, aquele que convence, que consola, que ensina, aquele que traz discernimento, aquele que ensina, vem nos ensinar essa noite a Tua palavra, em nome de Jesus, amém? Você que está aí com a sua Bíblia, seja ela no papel, no aplicativo, nós vamos ler 2 textos. Então você vai abrir sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 27, e a gente vai ler 1 Samuel alguns versículos, e depois a gente vai ler 1 Samuel também 27, porém capítulo 30, tá bom? Eu quis dar um tema muito breve, e é simplesmente assim, escolhas, tá? Em alguns momentos eu vou trocar a palavra escolhas por decisões. Antes da gente ler, eu queria falar algo para você. Todos os dias nós tomamos decisões, verdade? Desde as decisões mais simples e triviais, como o que eu vou fazer de almoço hoje, ou o que eu vou vestir, eu vou para o serviço
de pé, de carro, de bicicleta. Ah, eu vou fazer caminhada, eu não vou, né? Até decisões mais sérias, como por exemplo mudar de casa, né? Mudar de emprego. Aí vai só aumentando os graus de escolhas sérias, escolhas importantes. Desde uma pessoa que a gente escolhe para casar, né? Uma pessoa que a gente escolhe para se relacionar, até uma faculdade que a gente quer fazer. Então são escolhas e decisões que a gente vai tomando no rumo da nossa vida. Mas eu quero te falar hoje aqui, se tivesse pessoas aqui, né? Se fosse um culto presencial, eu ia pedir para você repetir. Mas você pode repetir aí na sua casa, tá bom? Você vai falar assim comigo: olha, que as nossas escolhas, elas podem mudar destinos, elas podem mudar a sua vida, mas ela também pode mudar a sua família, mas ela também pode mudar a sua cidade, mas ela também pode mudar a sua igreja local, a sua nação e até mesmo a sua geração. Amém? Então vamos lá, o texto que nós vamos ler, 1 Samuel 27, diz assim: disse porém Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de toda a esperança e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim eu me livrarei das suas mãos. Dispôs-se Davi com 600 homens com que ele estava e passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, cada um com sua família. Davi com ambas as suas mulheres, Aioná, a Jerisalita, e Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de perseguir. Disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me um lugar numa das cidades da terra, para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe disse Aquis, naquele dia, lhe deu a cidade de Ziglag, pelo que Ziglag pertence aos reis de Judá até os dias de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Então o que acontece? Davi estava sendo perseguido pelo seu sogro, né, Saul. Saul tinha muitos ciúmes de Davi. Então Saul falou assim: olha, eu vou continuar essa minha empreitada. Ele perseguia Davi no deserto, perseguia Davi na cidade, nas estradas, nas cavernas. Não tinha mais lugar onde Davi poderia se esconder de Saul. E aí o que Davi pensou? Davi pensou assim: eu acho que eu vou pedir asilo político. Acho que eu vou pedir asilo numa terra fora de Israel. E aí ele foi ali e pediu para os filisteus, como a gente acabou de ler aqui. Não sei se todos vocês sabem, mas os filisteus eram inimigos históricos de Israel. E aí diz as escrituras que o rei de Filisteu quis bondosamente conceder a Davi a cidade de Ziglag como uma cidade refúgio, ou seja, uma cidade que Davi, seus 600 homens e suas respectivas famílias iriam ficar ali morando por um tempo, como a gente viu aqui. Acontece que Davi aqui estava fazendo uma escolha. E qual foi a escolha que Davi fez? Ele fez uma aliança. Diga comigo: Davi fez uma aliança com o seu inimigo. Queridos, no momento de crise como que nós estamos vivendo, as nossas escolhas têm que ser muito bem pensadas, oradas. Temos que buscar em Deus, porque a pressão, quando ela vem e a gente às vezes é tomado de emoções, a gente às vezes recebe essa pressão como o rei Davi, e aí você pode fazer uma aliança com o seu próprio inimigo. E quais as consequências dessa aliança que o rei Davi fez? Ora, o rei Aquis marcha com seu exército, está lá no 30, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, vou ler só algum versículo, mas depois você lê em casa, lá no 30, fala assim, que o rei Aquis marcha com seu exército contra Israel numa batalha, uma batalha que seria muito amarga para Davi, sabe por quê? Porque nessas alturas, Davi já era escudeiro do rei. Imagina, ele como escudeiro do rei,
Aquis e ele ter que ir pelejar contra o seu próprio povo. E aí, o que aconteceu? Enquanto eles estavam marchando rumo a Israel, os príncipes dos filisteus falaram assim: olha, rei, é bom que o senhor dispense Davi. Dispensa ele, seus 600 homens. O senhor sabe, é sabido que Davi é escudeiro, que Davi é guerreiro, que Davi é estrategista. Se ele se mantiver e de repente ele se voltar contra nós, rei, vai ter baixa no nosso exército. E aí o rei chama Davi, tem tudo lá, você pode ler em casa. Davi ainda chega para falar para ele: mas rei, eu sempre estava contigo. Ele: olha, você fez tudo certinho mesmo, mas os príncipes não estão concordando de você nessa batalha. Enfim, o rei dispensa Davi e seus homens. E aí os homens de Davi, juntamente com ele, retornam para sua cidade. Acontece que quando eles chegam lá, olha o que acontece. Agora nós vamos ler no 30. Chegando Davi ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, foram aos seus caminhos. Davi e seus homens vieram à cidade, ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativeiros. Então vamos lá. Se você gosta de anotar, pega a sua caneta aí. As escolhas erradas que nós fazemos trazem consequências. Querido, muitas vezes o seu choro de hoje é fruto de uma escolha errada. O meu choro de hoje é fruto de uma escolha errada. Muitos milagres não vão ser respondidos através de orações, mas através de escolhas. Existe um caminho entre uma oração feita e uma oração respondida, e esse caminho se chama escolha. E aí, o que acontece quando a gente faz uma escolha errada? Vamos trazer para esse contexto aqui bíblico? Primeiro, dependência do inimigo. Davi ficou nas mãos do rei Aquis. Toda vez que a gente faz uma aliança que não é a vontade de Deus para nós, que é contrária aos princípios da palavra de Deus, nós ficamos dependentes do nosso inimigo. Muitas pessoas se casam, fazem uma aliança de casamento fora da vontade do Senhor, quebrando princípios, por exemplo, de um jugo desigual, quebrando princípios, por exemplo, de uma desonra aos pais. Porque olha, não se iluda, você jovem que está me ouvindo, se você for casar hoje e seus pais não concordarem com o esposo ou a esposa que você escolher, você tem que repensar. Eu me lembro que quando eu comecei a ser amiga do Ricardo, nós andamos 1 ano como amigos. Ele me discipulava, nós evangelizávamos. Havia muito respeito na nossa amizade, mas eu já estava orando há 1 ano por ele. E de repente os olhos dele foram abertos e ele começou a olhar para mim diferente. Nós começamos então a conversar sobre essa possibilidade. E a primeira coisa que ele fez foi: Moana, eu vou procurar os seus pais. Só que quando eu fui dizer isso para minha mãe, minha mãe nos primeiros dias ficou inquieta. Sabe o que aconteceu? Quando eu vi aquela inquietude da minha mãe, eu tive febre, literalmente. E eu chorei no meu quarto e falei: Senhor, ainda que eu ame, ainda que ele está agora disposto a começar um relacionamento sério, se isso não for do coração do Senhor, o coração da minha mãe, se for o coração da minha mãe, vai mudar. E a minha mãe falou: eu vou orar. E ela orou. E depois ela falou assim: Moana, meu coração está em paz. Então existem princípios que eles têm que ser observados ao se fazer uma escolha. E um desses princípios é honrar as autoridades espirituais. Honrar aqueles que estão imbuídos de autoridade sobre a sua vida. Pais, pastores, né? Se você mora com alguém que não é seus pais, mas são aquelas pessoas que cuidam de você. E aí, essa aliança que Davi fez com Aquis deixou ele em maus lençóis. Toda vez que a gente faz uma aliança que não é da vontade de Deus, aquela pessoa com a qual a gente se aliançou, ela não se alegra com as nossas conquistas. Aquela pessoa não fica feliz com os nossos avanços. Havia muita inveja no meio daqueles príncipes. Havia muita disputa no meio daquele povo. Então, esse sucesso ou esse fracasso, presta atenção nisso aqui. Se você gosta de anotar, anota isso aqui, olha.
o sucesso ou o fracasso do seu futuro depende de quem você tem se aliançado no seu presente. Muitas pessoas fazem alianças no presente, pelas quais se arrependem amargamente pelo resto das suas vidas, tá? Quando nós fazemos aliança com os nossos inimigos, nós criamos uma dependência emocional. Sabe aquela jovenzinha que se entrega, né, fisicamente para uma pessoa, perde então a sua virgindade com aquela pessoa, e aí aquela pessoa começa a manipular aquela jovenzinha, porque na verdade ela já se tornou dependente, porque ela fez uma aliança de sangue, que é o ato sexual fora do tempo, fora da vontade do Senhor, tá? Mas pastor, o que a gente vai fazer? Já quero responder duas perguntas nessa primeira consequência da escolha errada. Nunca faça aliança sem consultar a Deus. Davi não orou ao Senhor. Davi não pediu conselhos. Davi estava muito solto nesse tempo. Esses homens que andavam com ele, se você for ler lá os contextos, eram homens endividados, homens com problemas sérios, homens que estavam meio que soltos, se uniram ali e falou: Davi, eu estou aqui com você. Não se vê aqui Davi buscando conselhos do Senhor. Então, quando a gente vai fazer uma aliança, a gente precisa buscar conselhos ao Senhor e às autoridades sobre a sua vida. Outra coisa, proteja seu coração e seus sentimentos. Sabe o que diz o profeta Jeremias 17:9? Enganoso e perverso é o coração. Quem o conhecerá? As nossas emoções nos enganam muito. Sabe aquele sentimento que a gente pensa: isso é de Deus. Eu estou até arrepiando. Cuidado com as suas emoções. Protege o seu coração. Busque ser uma pessoa prudente, ser uma pessoa sensata, ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa que pauta as suas decisões e as suas escolhas na palavra de Deus. Segunda consequência de tomar uma decisão errada, de ter uma escolha errada: levam outras pessoas a pagarem o preço com você. Não pensa você que fala assim: a vida é minha, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quiser, sabe? Outras pessoas recebem respingos das suas escolhas erradas. Outras pessoas recebem consequências, sejam seus filhos, seja o seu cônjuge, seja a sua igreja, seja a sua família, seja a sua nação. Sabe quantos homens entraram aqui na esparrela, né? Junto com Davi? 600 homens, fora suas mulheres e filhos. Todos eles foram levados cativos. Todos eles foram presos. Todas as mulheres daqueles homens que estavam com Davi foram presos. Ou seja, a decisão errada, a escolha errada do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, ou seja, o homem que era segundo o propósito de Deus, ele tomou uma decisão errada, ele fez uma escolha errada, e isso causou um preço muito alto. Cuidado com as suas escolhas. As suas escolhas vão influenciar o seu cônjuge. As suas escolhas vão influenciar os seus filhos. As coisas que você está vendo na TV, as coisas que você está fazendo lá, você pensa assim: eu sou jovem, o que tem eu ficar ali nas minhas imoralidades, nas minhas pornografias? Você vai trazer sobre o seu casamento no futuro. Você vai trazer mácula, você vai trazer dano, você vai trazer prostituição. Tem pessoas que falam assim: o que tem eu ter sexo antes do casamento? Depois que eu casar, tudo fica bom. Mentira! Você está abrindo brechas, você está abrindo legalidades para demônios infiltrarem dentro do seu casamento. Por isso você precisa fazer o caminho de volta. Você precisa se arrepender. Você precisa fazer como nós vamos ver aqui na frente. Fique atento. Não pense assim: eu faço hoje e peço perdão amanhã. Não. As nossas atitudes, as nossas escolhas, elas têm consequências. Sabe por quê, queridos? Porque existem princípios. O reino espiritual é regido por leis e princípios. É como, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu pego um copo com água aqui e eu viro uma jarra de água no copo vazio, e a água que desce nesse copo é o efeito da gravidade me favorecendo. Mas esse mesmo efeito, se eu chegar num prédio de 10 andares e eu cair, esse mesmo efeito da gravidade vai me matar. Leis e princípios são para ser obedecidos. Não depende de Deus. Não é com Deus, é com o princípio. Toda vez que você quebra um princípio, você é quebrado por ele. Existem leis.
A lei da semeadura, Gálatas 6, é muito claro. De Deus não se zombe. Tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Não existe semente neutra no reino de Deus. Ou você semeia no bornal de Deus, ou você semeia no bornal de Satanás. Cuidado com as suas sementes. Sementes são escolhas. Escolhas são sementes. Desde que a gente faz escolhas erradas, a gente macula uma geração. Você sabia que tem famílias, às vezes a gente vê famílias e fala assim: gente, mas aqueles meninos são abençoados demais. O que é aquilo, né? Sementes dos seus pais, sementes dos seus avós. Você sabia, igreja do Senhor? Agora eu quero falar para você que é igreja. Você sabia que o seu dízimo traz consequências geracionais de bênção sobre todos os seus? Você sabia que os Estados Unidos, durante muito tempo, né, e ainda hoje, ainda é, apesar de tanto ateísmo ainda lá dentro, tanto secularismo, mas ainda é uma nação próspera, sabe por causa de quê? Por tanto de sementes que foram investidas ali. Dízimo, vidas se rendendo, igrejas ali que nasceram, missionários que foram enviados para o restante do mundo. São terrenos férteis que a gente investe. Toda vez que eu invisto o meu dinheiro, que eu invisto o meu tempo, que eu faço uma oração, sabe, que eu invisto vida em alguma coisa, eu estou semeando, eu estou fazendo uma escolha. Por isso você precisa escolher o que sua mente vai ocupar. Você tem que escolher o que seu tempo vai gastar, porque tempo é uma moeda e muito preciosa. Muitas pessoas ficam emburrecidas e falam: ai, a culpa é do governo, ai, a culpa é da pobreza. Não é, a culpa é minha e sua. Temos que ser autorresponsáveis pelas nossas escolhas. Nós trocamos livros por coisas mais fáceis. Nós trocamos a palavra de Deus por qualquer entretenimento. O pastor pregou domingo sobre idolatria, de remover idolatria. E nós estávamos falando isso ontem na célula, que para o avivamento vir, a gente precisa tirar a idolatria. E a idolatria, a gente pensa assim: a idolatria é um Deus ali, eu não sou idólatra. É sim, muitas vezes nós somos idólatras. Nós idolatramos o nosso dinheiro, nós idolatramos os nossos filhos, nós idolatramos a nossa família, nós idolatramos, sabe o que? Nós idolatramos os nossos sonhos. O entretenimento nesse tempo de quarentena, cuidado. Cuidado que o inimigo está deixando você dependente dele. Cuidado que você está ficando cativo do inimigo, como Davi ficou. Por conta de quê? De uma crise de medo, porque ele poderia ser morto, sendo que ele sabia quem era o seu Deus. Quando Davi estava ali de trás das malhadas, compondo salmos, que ele matou ursos e leões, ou então lá na frente, quando ele foi levar comidinha para os filhos, que ele viu o gigante filisteu zombando do seu povo e ele enfrentou. E quem foi que deu a vitória? Quem guardou Davi? O Senhor. Mas quando nós vamos fazer escolhas, muitas vezes nós temos uma amnésia de quem é o nosso Deus e do que Ele pode fazer por nós. Cuidado, não se precipite nesse tempo de crise. Não tome escolhas erradas. Eu estava conversando com uma pessoa e falando: olha, agora não é hora de mudança, não é hora de querer ir embora, não é hora de querer abrir alguma coisa, né? A não ser que seja numa direção muito de Deus. É hora de buscar no Senhor. É hora de ir para a palavra. É hora de jejuar. É hora de orar. Falta 5 minutos? Caiu? Voltou? Ah, tá. Então, vamos lá? Mulheres são geradoras de vida e crianças é o futuro da nossa geração. Eu falei que tinha 3 consequências, né? Mas são 4. A última é: sonhos e conquistas são queimados. Meu Deus. O 31. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziglag está ferido e queimado. Sabe por que muitos dos seus sonhos estão sendo queimados, estão sendo saqueados? Porque você tem feito as escolhas erradas. Pastora, mas sim, e agora? Já estou indo para a conclusão, hein? A gente tem quantos minutos? Quantos minutos a gente tem? 15? Então vamos concluir. Vamos lá. O que fazer então? Nós vamos ter a resposta no versículo 4. Diz assim, ó: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eles choraram de qualquer jeito? Eles choraram um pouquinho.
Ai, Senhor, não, eles choraram com toda a sua força. Você tem chorado nesses dias de pandemia? Pelo seu pecado, pela sua família? Às vezes a gente derrama lágrimas com melodramas, com novelas, com propagandas. Ai, eu estou apaixonada, né? Ou apaixonado. Derramamos lágrimas porque somos maltratados, ou porque somos, né, de vez em quando desprezados ou ignorados. Mas você de fato derrama lágrima pelo seu pecado? Eu de fato tenho derramado lágrima pela minha incredulidade, pela minha ansiedade, pelo meu medo, pela minha dúvida, pelo medo de que Deus não é Deus e de que Ele realmente não vai cuidar de mim e de que Ele não é maior do que essa crise. Como está o seu coração nesses dias, querido? Você precisa guardar e proteger o seu coração, porque o inimigo vai querer saquear suas emoções. Tem muitas pessoas nesses dias entrando em crises emocionais, ficando ansiosas. Eu tenho falado com pessoas que não têm dormido à noite. Eu deito na cama e durmo a noite toda. Sabe por quê? Porque antes de dormir, a primeira coisa que eu faço é isso. A última coisa que eu faço foi uma decisão, foi uma escolha. Eu não sou melhor do que você. Eu falei, Deus, todo dia antes de dormir, ainda que uma vez ou outra, não estou criticando quem assiste, mas eu acho um absurdo um cristão assistir um filme ou uma série todos os dias. Estou dando a minha opinião, tá? Eu acho que tem muito mais coisa importante para fazer, inclusive na quarentena. Tem muita gente sofrendo, tem muita gente precisando da nossa oração, do nosso conselho, do nosso clamor. Tem muita gente sofrendo por falta de entendimento e você precisa estudar a palavra de Deus. Então, se eu não estou cuidando da minha casa, das minhas coisas, tem um momento de entretenimento, mas eu não faço disso um hábito diário, uma rotina na quarentena. E ainda que eu assista antes de dormir, é isso aqui, ó. É isso aqui que ocupa a minha mente. É com isso aqui que eu durmo. É com isso aqui que eu deixo me adormecer. Pastora, mas e se eu estou com um problema de saúde? Precisa procurar um médico, precisa procurar ajuda. Eu já tive insônias e não era espiritual. Eu precisei, uma certa época, de um tratamento. Mas eu estou falando na nossa postura dentro dessa quarentena. Que muitas coisas são frutos das nossas escolhas. Então chore. Outra coisa, pare de procurar culpados para suas escolhas. Davi aqui não procurou nenhum culpado. Sabe o que ele fez? Ele se arrependeu e ele falou, eu preciso. E aí os outros foram juntos. Interceda, clame, se humilhe. Sua família não são os seus inimigos. Anota essa frase. Quando nos tornamos os nossos aliados inimigos, tornamos os nossos inimigos aliados. Cuidado com quem você está brigando. Seja autorresponsável e abra os seus olhos espirituais. Enxergue e nomeie seu inimigo verdadeiro. Segunda coisa e última, e penúltima, se fortaleça no Senhor. Olha o versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura. Está tão parecido com o que a gente está vivendo hoje, né? Cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor. Se reanime no Senhor nessa noite. Busque forças dele, tá? E olha o que ele fez. Ele pediu a éfode. Sabe o que é éfode? Era aquela estola sacerdotal que tinha as 12 pedras aqui, sabe? Representando as 12 tribos. Que tinha ali também o tuminho e o purim, né? Que eu esqueci esse nome. E sabe o que era aquilo ali? Era para buscar a direção. Ele falou, Senhor, eu quebrei a aliança contigo. Eu me aliancei com meu inimigo. Eu confiei mais nas circunstâncias, nas estratégias do que no Senhor. Mas agora eu me arrependo, Senhor. Eu estou chorando aqui e eu pego de volta a estola, porque eu quero de novo. Eu quero fazer o caminho de volta. Eu quero a direção de novo. Eu quero caminhar contigo de novo. Nessa noite vamos fazer como Davi. Nessa noite vamos arrepender, vamos falar, Senhor, as minhas escolhas serão as suas, as minhas decisões virão do Senhor, eu irei te clamar e tu irás me ouvir. Senhor, eu vou partir agora para recuperar o que havia perdido. O que você tem perdido, querido? O que você perdeu por causa das suas escolhas erradas? Foi seu casamento? Foi sua santidade? Foi sua família? Foi seu propósito? Foi seu ministério? Existem perdas materiais e elas são reversíveis. Mas as espirituais e as emocionais são muito drásticas. Por isso, nessa noite eu te convido a orar comigo. Avalie aí os princípios que você quebrou. Avalie aí as alianças erradas que você fez. E é tempo de arrepender.
Vamos cantar enquanto a gente ora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada ouvinte, cada pessoa que está na sua casa, que assim como eu, tem lutado todos os dias, porque não tem sido fácil para manter essa aliança com o Senhor. Não tem sido fácil fazer escolhas certas, desde como eu vou gastar o meu tempo, ou o meu dinheiro, ou com o que eu vou investir a minha mente, o que eu vou deixar entrar nos meus sentidos. E que nessa noite, Senhor, nós queremos nos arrepender. Senhor, nós queremos pedir perdão por toda escolha errada que nós fizemos, por toda escolha errada que tem trazido consequências, que tem trazido consequências geracionais, que tem machucado a minha família, que tem frustrado sonhos, não só meus, como daqueles que eu amo. Então, Senhor, eu quero me arrepender e dizer que vai valer a pena, dizer que vai valer a pena continuar com o Senhor. Vai valer a pena te obedecer. Vai valer a pena reconhecer os seus caminhos. Eu me arrependo, Senhor.